Wellington Barros está chegando, trazendo informação para a gente, né, Barros? Pois é, Pitoli, eu gostaria de trazer uma questão em relação à taxação, a possível taxação a produtos brasileiros. Eu preparei uma arte ali que encaminhei para o meu querido Edson Simões, que trata alguns pontos levantados pelo governo dos Estados Unidos. E aí tem na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, segurança jurídica e decisões judiciais. O que cita o documento dos Estados Unidos é de que o documento chama de ordens judiciais secretas em que tribunais brasileiros teriam emitido ordens sigilosas para que empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como X, Meta e Google, removessem conteúdo político e suspendessem perfis de residentes nos Estados Unidos. Então, esse é um dos temas, insegurança jurídica e decisões judiciais. O favorecimento do PIX, que seria o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador e operador do PIX e que, segundo os Estados Unidos, cria um conflito de interesses. A instituição é acusada de privilegiar o PIX em detrimento de serviços de pagamentos dos Estados Unidos, exigindo gratuidade para pessoas físicas. Também, tarifas preferenciais injustas. Outro ponto incômodo para os Estados Unidos são os acordos tarifários preferenciais mantidos pelo Brasil com o México e Índia em setores onde esses países já são globalmente competitivos, como veículos, químicos e maquinário, que prejudicaria o acesso de produtos americanos que enfrentam a tarifa cheia. Também citam, Pitoli, o combate à corrupção. A recomendação aponta falhas do Brasil no combate à corrupção, alegando que o governo brasileiro falhou em investigar e processar adequadamente casos de suborno estrangeiro. E, inclusive, Pitoli cita anulação de provas e sentenças da Operação Lava Jato e negociação não transparente de acordos de leniência. Também a lentidão na concessão de patentes e pirataria. O Pitoli já falou sobre esse tema hoje, sobre a questão da pirataria de produtos americanos no Brasil, e também sobre desmatamento ilegal. Os Estados Unidos afirmam que o Brasil não audita adequadamente fraudes no cadastro ambiental rural e falha em impedir invasão de terras e extração ilegal de madeira. Barros, essa é a lista da 301? Os principais pontos citados nesse documento hoje, Pitoli, nesse documento do Departamento de Estado, que na verdade não impõe as tarifas ainda, mas sugere a necessidade dessa tarifa de 25%. Perfeito, entendi. Aliás, cita também a questão, e dos pontos importantes, a questão jurídica do Brasil, né? A instabilidade jurídica, as condenações de censura contra empresas americanas. Não, mas, Barros, eu vou conversar com a Penélope agora, mas eu vou colocar aqui para você, para que linha eu vou com a P, para você sacar. Flávio hoje vai a uma entrevista na Itatiaia, em Belo Horizonte, e diz: pedir para Trump, Vance e Rubio não taxarem o Brasil, certo? E o Brasil vai ser taxado, e pode ser taxado, por conta das decisões do governo e do Poder Judiciário. E aí Flávio, mais uma vez, marca um golaço, ao meu ver, e já vou conversar com a P sobre isso, porque ele diz o seguinte: olha, não precisa taxar, porque em 2027 a gente corrige esses pontos e você terá um governo que demonstrará disposição em negociar, em cuidar da relação. E aí vem a seção 301 e fala assim: ó, vai ter que taxar. Ô P, boa tarde, P, seja bem-vinda. Tá tudo bem por aí? Tá? Eu não tô te ouvindo, P. Deve estar mutado aí teu microfone. Me perdoa, Aí, não, ok, que isso. Cheguei, bom dia. Tá tudo bem aí? Boa tarde, tudo. Só a minha cadelinha mais velhinha que tá com um episódio gástrico problemático, mas tá tudo nos conformes. 17 anos de vida na doguinha, a gente só agradece a cada dia e cuida, tá tudo bem. E você tem esse tempo para ficar com a gente hoje ou você precisa correr para acudi-la? Não, estamos aqui firmes e fortes e interessadas. Vi a entrevista com o Monark, enfim, também achei muito bacana, não sabia que ele ia estar aqui hoje, né? Sabe que meu pilar de ligação com tudo no mundo político é sempre a liberdade de expressão, a liberdade antes de qualquer outra coisa, né? Sem liberdade a gente não consegue nada.
E nem mais ou menos liberdade, né, P? É liberdade e liberdade, né? Na sua essência, senão não adianta absolutamente nada, né? Ô P, a gente falava aqui há pouco sobre a entrevista do Flávio Bolsonaro, à Rádio Itatiaia, quando ele diz que pediu para Trump, para Vance e Marco Rubio não taxar o Brasil. E a gente amanhece com uma posição do governo americano que pede a volta da taxação de alguns produtos do Brasil em função do desrespeito após uma investigação à seção 301, lei americana que protege o comércio. E aí o Barros acabou de trazer alguns pontos, e eu vou destacar o primeiro deles contigo, que é o seguinte: a falta de combate à corrupção no Brasil, e aponta descondenação, multas que não foram aplicadas quando o assunto é Lava-Jato. É importante a gente olhar para o governo americano e entender. Você acha que os caras não olham para nós? Vocês acham que o governo americano... Você acha que o governo americano não está olhando para o que Toffoli fez com relação à Lava Jato? Com o que todos esses fizeram com relação à Lava Jato? Aí ele olha o governo Lula, que tem no DNA do PT a corrupção. Pronto, a gente pode ser taxado. E agora não é com pedido do Eduardo Bolsonaro, pelo contrário. É Flávio Bolsonaro pedindo para não taxar, e o governo brasileiro, Poder Judiciário brasileiro, se esforçando para isso, Pé. Olha, Pitori, eu concordo, né? Eu vejo da mesma maneira que você, e eu acho que aqueles que forem se debruçar sobre os fatos, buscando entender a lógica factual, né? Fazendo as devidas considerações. Trump é presidente, antes de mais nada. Trump é presidente dos Estados Unidos, né? A gente tem que olhar para ele como um cara que vai agir na defesa dos interesses dos norte-americanos, antes de mais nada, né? E aí, para além disso, quando a gente olha para a relação que ele pode ter, de um lado com o governo Lula, do outro lado com o possível e tomara futuro governo do Flávio, a gente vai olhar e vai entender que esse alinhamento com o eventual possível tomara futuro governo do Flávio, ele existirá. E, olhando em comparação ao governo atual, ele já não existe, né? Me preocupa um pouco, porque, como eu comecei aqui a fala dizendo, isso depende do interesse e da capacidade de cada indivíduo de averiguar, né, como essa notícia vai ser transmitida para a população brasileira. Porque, sem sombra de dúvida, haverá toda aquela dedicação, né, por parte não só da esquerda enquanto bloco político, né, mas também da imprensa e, infelizmente, não sei, né? Tomara não neste caso, mas não duvido que a direita permitida veja alguma razão para afetar ou descredibilizar. Eu já comecei a ver, né, aqui e ali, mas o Flávio não disse que ele pediu, ele não quer se colocar como o interpelador das ações do Trump em relação ao Brasil? Gente, o Eduardo nem pediu tarifa lá na época da Magnitsky, o Trump colocou porque foi a estratégia que ele achou que seria melhor sucedida naquele momento, né? Não é, o Trump não faz o que os Bolsonaro pede, muito menos mandam, não, eles, ali a galera que conseguiu se aproximar, leia-se Eduardo com o prestígio dele, né, conquistado ao longo dos anos, o mérito é dele, né, ele ali junto com o próprio Paulo Figueiredo e tal, eles puderam ir ali apresentar, né, outros fatos que provavelmente não estavam chegando para a administração Trump, e isso foi muito importante. Agora, quem vai decidir na caneta é o cara, ele que é o presidente dos Estados Unidos. O que me preocupa nesta notícia de hoje, Pittoli, é como isso vai ser usado, né, tanto pelo governo como discurso, né, pelo campo da esquerda, também como discurso eleitoral, como a imprensa vai se posicionar em relação a isso, né? E por último, mas nem um pouco menos importante, como que a direita
a tal direita, que não é assumidamente bolsonarista, como que ela vai se comportar em relação ao Flávio, podendo ou não ser afetado por essa leitura que eu acabei de trazer aqui, né? Essa compreensão da população. Sim. Agora, eu conversei hoje pela manhã com a Bruna Torlai, ao vivo aqui conosco, e a Bruna trouxe um ponto, e ela tem razão quando fala de pesquisas, né? Por exemplo, só uma pesquisa agora, acho que esqueci o instituto, essas porcarias que eles chamam de instituto para ficar bonito, né? Aí eles colocam uma situação, acredite, que no segundo turno, Zema, no segundo turno, Caiado, vão melhor que o Flávio. Meu Deus do céu, numa tentativa do quê? Descredibilizar, de pegar um indeciso, de falar, nossa, então no primeiro turno a gente é melhor garantir o Zema, já que ele vai ganhar do Lula, é o único que tem chance, o Caiado. Essas groselhadas, atingem uma parcela da população que não tem a disposição que a audiência da Ouro Verde tem de passar esse tempo todo aqui, ouvindo, discutindo, refletindo, debatendo, argumentando, criticando, que faz parte. É a liberdade que a gente defende tanto. Agora, tem uma parcela da população que só ouve, tem uma dificuldade tamanha de interpretar um enunciado de um problema de matemática de um livro do primário, do Fundamental 1, e vai escolher o presidente do Brasil. Quer dizer, é louco isso, né? É uma conta que é difícil de fechar, né? Olha, e não é nem só essa parcela que você mencionou, embora ela exista, né? Aqueles que têm menos capacidade cognitiva de compreensão de tudo isso, né? Do jogo político, enfim, para poder nem quer acompanhar, porque não entende e também é mais afeita ali no dia a dia, está mais ocupada em pagar conta e já está difícil o suficiente e tal. Enfim, tem essa parcela. Mas tem outra parcela, né, Ptoli? Tem a parcela que é essa me parece ser a parcela que essa galera que está ventilando essas pesquisas quer convencer, né? Ainda é a galera que quer defender a lógica de uma terceira via, né? Então, como essas pesquisas elas são encomendadas, elas, né? A gente viu outro dia lá o mecanismo de uma dessas pesquisas ali mostrando um áudio, imagina, não, mas a gente mostrou o áudio depois e tal. Não quero nem entrar no mérito, só tô falando que, cara, a pesquisa ela vai depender de 1000 escolhas que podem ser feitas ali na hora durante a pesquisa que já vão influenciar o resultado da pesquisa. Então, elas podem sim ser direcionadas a pesquisas sérias, mas normalmente essas são pagas e feitas por quem está querendo saber a verdade, mas essas não são as que são divulgadas, né? Muitos, inclusive, dos partidos fazem essas pesquisas, e essas são as que a gente queria poder ver, né? Mas, enfim, o ponto, acho que com relação a isso, é que daqui até agosto, que é quando a gente tem, então, ali a definição de quem é candidato, a gente já sabia que ia ser assim, né? Ainda há uma resistência por parte da terceira via em ceder, e os últimos movimentos que foram feitos, tanto aqui no Brasil, e aí de novo o papel da imprensa, né, a história lá, o áudio, a tentativa de fazer de construir a narrativa de que, não, mas o filme, então o grau de envolvimento é o mesmo, toda essa mistureba, o esforço que ainda é feito pela imprensa em tentar dar fôlego para isso, para ver se cola, enquanto, né, do outro lado que eu tô vendo, assim, eu vi umas notícias esse fim de semana do tipo, bancos estão considerando a hipótese de se juntarem ao governo para pedir para o Trump rever o decreto das facções. Você fala, oi? Como assim? Então, assim, pensando em quem está atrás desse interesse financeiro, quem está preocupado com o quê, que lógica essas pessoas usam, e aí é o melhor para o povo brasileiro mesmo, né? Se a gente para e procura olhar para a situação do país, quem, não de agora, né, mas anteriormente já provou que não teve, tentaram colar tudo no cara, investigaram tudo, inventaram um monte de acusação, nada parou em pé, a única que parou em pé é a que está mantendo ele lá na cadeia,
que é extremamente questionável, que a gente sabe quem que tomou a frente dessa investigação, que a gente sabe, de novo, qual que é a posição do Trump, e aí a gente volta para a sua pergunta. Não está difícil de entender o que está acontecendo para quem está prestando atenção. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.